Que a graça de Deus seja derramada sobre nós. Nós vamos dar continuidade à sequência de estudos que a igreja estava estudando através do livro como é que era o nome do livro? Os Conselhos de Paulo, né? Lições de Paulo. Era para eu ter vindo em um outro momento, lá atrás, mas no dia que eu viria, começou a chover, que não teve como ter culto. Então, culminou de estarmos aqui hoje, não sei nem se esse livro já acabou as lições, mas estamos aqui para compartilhar de um tema muito importante, que nos nossos dias tem perdendo um pouco desse valor, que é humildade. Falar de humildade nos dias de hoje, onde as pessoas a cada dia estão mais soberbas, menos respeitosas umas com as outras, mas a bênção ela está que a palavra de Deus, os princípios estão aqui. E Deus ele não deixa com que nós venhamos esquecer do bom princípio, né, meu irmão? Então nós queríamos convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 5 ao 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8. A minha Bíblia, talvez uma ou outra palavra seja diferente, mas é uma tradução mais do início. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Assim nos diz a palavra de Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, ele fala isso para esta igreja, para este povo, acerca de comportamento. Se nós olharmos toda a trajetória, desde o povo saindo do Egito, construindo uma nação, Deus, quando ele começa a dar as suas leis, ele estava trabalhando comportamento. Porque sem comportamento, sem regras, o homem ele se torna como um ser irracional. Ele perde tudo aquilo que é a razão, ele se comporta como um animal, né? E nessa lição traz acerca de humildade. Então, para entendermos algumas coisas, eu precisei de fazer alguns conceitos para a gente entender aonde Paulo ele queria chegar com esta igreja. Depois eu vou trazer aqui algumas frases que o livro recomenda, como por exemplo, o livro ele relata que humilhar-se é um milagre. Depois que nós conceituarmos o que é humilhar, como a Bíblia descreve, como o homem é, nós vamos ver que humilhar-se é um milagre. Porque a contemporaneidade dos tempos mudou-se muito os conceitos de humilhação, de humilhar. Então, o termo humildade, humilhar vem de humildade. O termo humildade, no hebraico, no original, o que está escrito aqui no texto, ele é traduzido de
de uma palavra, como nós não temos a projeção, não dá para ver umas letrinhas meio esquisitas, mas que significa, ela é derivada de um verbo, aná. Então a palavra humildade no hebraico se chama anavá, que é uma palavra derivada do verbo aná, que significa ser humilde ou ser modesto. A humildade no hebraico está relacionada a ter uma atitude de submissão, respeito e modéstia diante de Deus e dos outros. E aí, se nós olharmos só por esta tradução e olharmos para nós, não muito tempo, mas vamos pegar aí a geração de 70 para trás, 70, 60, 50, 40, o que era humildade na nossa época? Menino, vai lá na casa de fulano fazer um favor, porque ela está precisando de que vá na venda. Não era assim? Eu vivi isso. Eu sou de 70, né? 76. Já os meus filhos já viveram um pouco, porque as gerações se passaram. Mas nós vemos que até a década de 70, esses preceitos que Deus deu lá para os judeus, que o Brasil ele tem muito de herança judaica, porque na colonização muitos judeus passaram por aqui e trouxeram consigo os ensinamentos que Deus deixou para eles, desde o deserto até os nossos dias, né? Como, por exemplo, pedir a bênção, vai dormir, né? A bênção pai, a bênção mãe. Isso é uma forma de humildade. As pessoas perderam isso. Hoje um jovem, uma criança, um adolescente, dá benção ao seu avô, dá benção à sua avó, ele nem, é como se fosse, né, vou pagar mico, né, porque as gerações que estão vindo estão perdendo esses preceitos. E nós agradecemos a Deus que a sua palavra, ela nos faz nos tornar lá atrás, naquilo que foi a herança de Deus para nós. Então nós temos a oportunidade hoje de relembrar e de entender algumas coisas que Deus deixou para nós. Como o nosso tema é devemos ser humildes, essa mesma palavra humildade, o grego, então ela diz que é respeito, modéstia diante de Deus e dos homens. Eu devo ter modéstia, eu devo ter respeito, eu devo ser simples diante dos homens, diante dos outros, diante dos pais, diante da autoridade. E como a Bíblia ela foi traduzida para o grego, no grego, esta palavra humildade, ela tem um significado que complementa com o significado grego, o significado hebraico, que ela vem da palavra, a palavra humildade do grego, ela vem de uma palavra chamada humus, que significa terra, que este vocábulo era usado na Grécia Antiga, lá na época de Paulo, na época que foi, né, a época que eles falavam, quando a língua grega ela era a língua mundial, como é o inglês hoje. Então, essa palavra humus, ela significa terra, e ela também tem origem na palavra homem e humanidade, o que remete à criatura nascida da terra e que vem se desenvolvendo e crescendo. Ou seja, humildade é para o homem que veio da terra e que vem crescendo e se desenvolvendo. Se pegarmos o nosso dicionário dos nossos dias, a palavra humildade significa o seguinte, tem dois significados. Primeiro, humilde, que não é vaidoso, tem ou manifesta a virtude de conhecer suas próprias limitações. Modesto, o verdadeiro sábio é humilde. E a outra conotação é que expressa ou reflete deferência ou submissão. Então, ser humilde para a Bíblia não é a humildade conceitual de dicionário, mas o dicionário ele tem uma explicação, não é aleatório ao vento, vem de conceitos antigos, de línguas antigas, que vem formando os conceitos e palavras.
Então, ser humilde, de acordo com a Bíblia, não significa fraqueza, mas sim comportar-nos com bondade e amabilidade. Tem muita gente que acha que ser humilde é sinônimo de ser pobre. Né? Essa pessoa é humilde, ele é pobrezinho, né? Pobrezinho. Né? Um monte de pessoas passaram agora por uma situação de enchente, lá em Mimoso, inclusive pessoas do nosso meio, né? E talvez alguns olhem lá, o pobrezinho do irmão, né? Perdeu tudo, a casa lá no barranco, acabou. Não é este conceito de humildade que a Bíblia ela traz para nós. Este conceito é um conceito novo que vai mudando o sentido bíblico. E por isso que Paulo, as lições, né, esse livrinho, ele vem trazendo algumas lições que ajudam a nós nos lembrarmos de preceitos que Deus deixou para nós. Então, a humildade, segundo o que está na Bíblia, é serenidade, o amor próprio, o autocontrole, tudo isso é forma de ser humilde. A mansidão, muita gente confunde, a pessoa é bravo, a pessoa é manso. Manso, oposto de bravo. Ou seja, a pessoa nunca pode se irritar, se irar, que ele não tem mansidão. Mansidão é outra coisa. Né? A mansidão foi um dos atributos mais abundantes na vida do Senhor Jesus. Ele em Mateus 11, 29, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, a mansidão, a humildade, é a temperança, é o cuidado, é a bondade. São preceitos que, com o passar das gerações, o mundo está perdendo isso. Paulo, quando ele escreve, em 1 Coríntios 11, 1, ele diz assim: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o texto que nós lemos, Paulo está falando para a carta, para esta igreja, que Jesus, mesmo ele sendo Deus, o texto começa assim: de sorte que haja em vós, nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Né? Então, assim, a igreja, nós temos que ter um sentimento como o que houve em Cristo, que, sendo em forma de Deus, ele era Deus e ele era homem. Né? Jesus, ele não era, em alguns momentos, mais Deus e menos homem, ou mais homem e menos Deus. Não, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele não pecou. Os seus pensamentos não eram como os nossos. Que se alguém pisar no meu pé, a primeira reação que eu tenho é de revidar. E pedir perdão por ele ter pisado no meu pé. É a natureza do homem. A natureza do homem, ela é assim. Por isso que o livro, ele diz assim, ele tem eu tirei assim algumas partes, né? Humilhar-se é um milagre. No nosso tempo, se alguém pisa no meu pé, a primeira reação é eu tentar: por que você pisou no meu pé? Ou seja, eu deixei de ser humilde, eu já passei para outro lado. Já fui para o lado da ira, o lado da razão, o lado de tirar as diferenças. E como Jesus fez? Se nós olharmos a parte, desde que Jesus foi preso até a crucificação, a Bíblia relata que ele bateu em algum preso, brigou com os seus acusadores, reclamou. Não, ele foi humilde, ele foi simples, ele aceitou o seu destino, que já estava escrito por Deus para a salvação do homem, das nossas vidas. A humildade não é se fazer de coitadinho. O homem que se coloca sempre como coitadinho, né? Sempre o problema é comigo, sempre eu sou o mais... tudo é
comigo. A humildade está relacionada a servir. Está no lugar do outro. E isso está no lugar do outro, nos nossos dias, criou-se uma palavra moderna, chamada empatia. Né? Você vai para as empresas, o pessoal vai fazer cursos, aí vai um camarada lá, sobe no palco e traz todo um conceito, só que mudaram a palavra humilde, que é o significado bíblico que nós estamos desenvolvendo, e aí botaram a palavra empatia. O que é empatia? É eu me colocar no lugar do outro. O meu irmão está precisando de ajuda, eu me coloco no lugar como se eu precisasse daquela ajuda e eu vou lá socorrê-lo. Só que a empatia, nos dias de hoje, ela está muito ligada à minha conveniência. Cleito precisa de ajuda, eu tenho interesse. Então eu vou lá, sou empático, eu ajudo, porque em algum momento eu vou cobrar essa ajuda. O mundo está caminhando para isso. E esta igreja, ela já tinha esses conceitos. Por isso que Paulo, ele falou, olha, Deus, Jesus sendo Deus, em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Ele, em momento algum, ele se colocou, né, olha, eu sou Deus, eu vou fazer um milagre aqui, vocês vão ver que eu tenho poder. Ele andou sobre as águas, lá no meio do mar, só os discípulos que viram. Em nenhum momento da Bíblia, você vai ver que Jesus, ele se reúne e fala, vocês lembram do dia que eu andei sobre as águas? Tem isso escrito na Bíblia? Vocês lembram do dia que eu fiz a multiplicação dos pães? Não fala. Quem cita? Os apóstolos, os que vieram depois. Que citam os feitos daquele ser que foi humilde, que se dispôs da sua glória, que deixou, né, todo o esplendor da sua glória à direita do Pai, se fez carne, nasceu ali numa condição simples, humilde, teve uma vida normal como a nossa, trabalhou, teve dor de barriga, cresceu, se formou homem, né? Mas o que a Bíblia diz? Mas aniquilou-se a si mesmo. Ou seja, ele sendo Deus, ele poderia, né? Não, isso aqui eu vou, né, dar uma ajudinha divina. Ele não fez isso. Muito pelo contrário. O livro cita que ele se colocou na posição de escravo. Ele foi escravo da humanidade. Ele se colocou numa condição que, há textos na Bíblia que diz que ele faz ele parafraseia, né? Que os animais, as raposas têm covil, as aves têm ninhos, meu filho do homem não tem onde repousar. Ele dormia, né, em lugares onde eu e você não queríamos ir. Com certeza a geração daquele tempo também não. Então ele se fez o quê? Ele se esvaziou. Ele se esvaziou para poder servir ao homem, mostrar ao homem, ensinar ao homem o que Deus se agrada. Como Deus se agrada, como Deus olha para nós por esse comportamento. Ao submeter uns aos outros, né? Se submeter uns aos outros, como por exemplo, uma pessoa de mais idade, 70, 80 anos, se submeter a um jovem, não, mas eu sou mais velho que você, e o inverso também. O homem, ele não quer, isso vai contra a natureza, né? Isso vai contra a natureza, sendo que, para Deus, nós somos iguais. Não importa a idade que nós temos, uma criança, um adulto, um idoso, um jovem, para Deus nós somos iguais. Deus, ele nos vê como servos iguais. Então, se submeter aos outros vai contra a natureza porque achamos que somos melhores que os outros. E nós começamos a julgar, a sociedade julga, pelo carro que você usa, pela camisa que você veste. Ah, chegou com um relógio novo, hein?
E aí vai transformando aquilo que era bênção. A riqueza na vida do homem é sinal de quê? Bênção de Deus, prosperidade. E se nós formos pelo princípio da humildade, como Jesus viveu, como que a igreja fazia? Ela repartia tudo. Não era? Então, se uma pessoa chegava com um pão, que bênção que você tem o pão, está aqui, vamos repartir, todos nós vamos nos alimentar. Não tinha essa história, como nós vemos hoje, nos nossos dias, alguns ditados, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Né? Se vai acontecer alguma coisa, eu me salvo primeiro, depois você. Esses conceitos vão tirando esse sentido. Há uns 25, 30 anos atrás, não vamos tão longe não, vamos pegar aqui, eu estou com 47 anos, os filhos, eles jamais levantavam a voz para os pais. Os irmãos aqui, vêm antes de 70, em algum momento vocês levantaram a voz para os pais de vocês? Mas nós vemos os filhos levantar a voz hoje? Tem filho que bota pai para fora de casa, não foi? Parece um absurdo, mas é. Então, jamais nós pensávamos ou imaginávamos em falar alguma coisa contra a autoridade do pai e da mãe em casa. Por quê? Não por medo, porque nós éramos ensinados assim, a sermos submissos, a nos despojarmos, né, a te retirar aquilo que era nosso, em detrimento ao respeito, à boa convivência. Aprendíamos a submetermos uns aos outros. Desde criança a gente aprendia, chegou uma pessoa mais velha, dá a bênção. Nós chamávamos as pessoas que nem éramos da nossa família de tio, se era um idoso de vô, de vó, lembram disso? A geração de hoje, ela perdeu isso, e às vezes chama de tio, sem o sentido do respeito, chamam de uma forma pejorativa, né? Estamos perdendo essas características, e aí nós vemos que uma pessoa humilde, ela tem algumas características. Para o humilde, se nós pegarmos a Bíblia, aquilo que Jesus ele ensinou em toda a sua história, se começarmos a ler desde de Mateus até a sua morte, ele foi deixando sinais. Depois nós vamos ler no final aqui, 2 textos que ele ensina na prática, acerca disso que nós podemos dizer que são valores, até mesmo morais, que o mundo perdeu. Então, segundo a Bíblia, eu fui conceituando aqui o que está na Bíblia. O humilde, para ser humilde, ninguém é pior ou melhor do que os outros. Então, se eu me coloco melhor do que o Senhor, eu já saí desse critério de humildade que Jesus, ele ensina que como Deus, ele se deixou a glória e se dispôs a se humilhar em favor do outro. Então, se eu julgo ser melhor que o Senhor, eu já estou fora desse quesito. Porque todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós estamos no mesmo nível. Nível de, se estivermos, né? Dignidade, cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. Então, a humildade é um sentimento é uma vivência, nós vivemos isso. É um sentimento de extrema importância porque faz a pessoa reconhecer as suas limitações. Esta geração que veio até, né, dos anos 30, 40, 50, 60, antes dele fazer algo contra alguém ou responder, ele parava, analisava e pensava.
Como que é a nossa geração hoje? Vou tirar o seu videogame por 1 hora. Rola no chão, bate no... não é? Dá tapa. Se não segurar a mão, a criança dá tapa na cara da mãe. Ou do irmão. Observe que isso foi mudando. E aí entra aquela pergunta. Quando mudou? O que aconteceu? Que foi mudando tanto assim? Aonde nós, como igreja, nós como comunidade de fé, nós perdemos este caminho, este momento desta mudança, que não interferimos nisso, porque desde a época do povo do deserto, Deus deu leis, deu princípios, e foi passando gerações, 1000 anos, vem Jesus, muitos anos depois, esses princípios eles continuaram, mas já começaram a mudar. Passou-se outros 1000 anos, e esses princípios eles existem, mas está sendo desvirtuado. E Jesus? Nós lemos aqui que Jesus, ele, sendo Deus, ele se usurpou da sua condição de Deus. Né? Ele aniquilou-se a si mesmo. Em outras versões da Bíblia diz que ele se fez escravo. Ou seja, é você se dispor de tudo e quanto é padrões. Não, eu não vou fazer isso porque... Não, Jesus, ele aniquilou qualquer padrão para servir. Então, para Jesus ser humilde, e aí, no conceito evangélico, falando, é assumir em si a verdade. É ser absorvido pela verdade, de verdade. E aí nós lembramos, né, vamos lembrando de Jesus. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou o caminho, a vida e a verdade. Ou seja, Jesus em momento algum, ele usou-se, até mesmo no dia, quando foram prender ele poderia falar, não sou eu não, vocês estão procurando outra pessoa. Quando interrogaram, tu és o Cristo? Tu és o Filho de Deus? Tu o dizes. Em momento algum ele contradisse, ou usou-se de mentiras, ou inverdades, para justificar algo. E como que está no nosso tempo? Como que está no nosso tempo? Quantas vezes usamos de inverdades para justificar algo? Por exemplo, você marcou de chegar 10 horas, chegou 10h20. Quantas pessoas dizem, rapaz, eu me atrasei porque aconteceu ali um trânsito e eu fiquei parado. Quantas pessoas falam assim, rapaz, você acredita que furou o pneu? Você acredita que na hora que eu fui sair, o meu cachorro me mordeu? Coisas assim. Às vezes até você olha e vê que aquilo é uma inverdade. Simplesmente por querer dizer. Ou seja, o homem se despiu tanto da humildade, da humanidade, ele esqueceu que a humildade é para os homens. Jesus, ele ensinou que ele não precisava ser humilde porque ele era Deus. Ele não precisava ser humilde. Mas a humildade é para os homens, é para nós. Porque quando eu sou humilde, eu vou no segundo princípio lá dos mandamentos. Primeiro, amar a Deus, e o segundo, ao próximo como a ti mesmo. Se eu sou humilde, eu amo meu irmão. Não precisa de ninguém me perguntar se eu vou ajudar, não. Estou aqui, eis-me aqui. Isso é ser humilde. É dar a mão ao irmão que precisa e o que não precisa, que eu julgo que não precisa. Porque todos nós precisamos. Talvez não precise de quê? Às vezes a pessoa acha que o outro só precisa de recursos financeiros. Mas um jovem que sai do interior, vem para a cidade grande para estudar, mora numa república. O que esse jovem precisa?
precisa do afago de um pai, de uma mãe que está distante, e na igreja nós temos pais, mães e irmãos. Não temos? E quando eu abro mão disso, eu estou deixando de ser humilde como Cristo nos ensinou. Então, a humildade, no sentido, né, de que Cristo nos ensinou, ela está ligada com a verdade. Temos que deixar Jesus reinar em nós, assumirmos Ele. Assumirmos Ele, quando nós assumirmos Ele, nós não vamos mais agir com inverdades, mas apenas com a verdade, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade que me liberta. Cristo é a verdade que liberta. Cristo é a verdade que anula a mentira, a inverdade, a desconfiança. E isso, vamos aplicar na vida social, casamentos que se separam. Onde é que você estava, meu bem? Eu estava trabalhando. Não, você não estava trabalhando. Deixou a humildade de lado e já foi para o acusador. Às vezes, de fato, a pessoa estava lá trabalhando, deu alguma coisa errada, e aí o homem hoje, ele perdeu essa sensação, esse sentimento. A humildade também, se nós formos olharmos diante de Deus, nós buscamos um conceito de equilíbrio. O equilíbrio, ele é algo que é divino, é bênção de Deus para nós. Sem buscar honra, né? Tem muita gente que faz as coisas, aquilo que eu falei, eu vou ajudar o Cleito, mas num momento oportuno eu vou cobrar. E a própria Bíblia, se nós formos olhar outros recortes da Bíblia, o que fala quando você vai ajudar alguém? Se a sua mão direita der, a mão esquerda não sabe. Ou seja, eu ajudei o irmão, vamos falar financeiramente, precisou lá de ajudar a pagar uma conta de luz, você pega lá R$50 e paga, aí fica o resto do mês se lamentando, tá vendo? Eu também peguei o meu dinheiro, acabou. Se nós fizermos isso desta forma, nós estamos destituindo daquilo que Deus deixou para nós, que são os princípios, que é o amar, que era a bondade, que é o exercício da herança de Deus para nós, que é a honra. Se eu buscar honra para mim, se eu fizer algo buscando honra para mim, eu já estou também em desobediência, em desconformidade à humildade. Então, humildade é contrário de orgulho. É contrário de orgulho. A pessoa humilde agrada a Deus. Cleito, abre aí Romanos 12:3. Leia para nós o que diz. Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Vamos pegar só essa parte aí, que não pense conforme a si mesmo, mas pense com moderação, ação, comportamento. Observa que nós estamos falando de humildade e todo o ensino que está em volta de humildade está ligado a comportamento. Está ligado a comportamento. Então, ser humilde, né, a Bíblia ensina que os humildes serão honrados. Há outro texto que nós vamos ler depois, que fala acerca de honra dos humildes. Jesus, ele fala sobre humildade em 2 textos, e é onde nós queremos fazer a leitura do texto, para nós vermos como ele ensinou acerca disso, como era importante que ele ensinou e está registrado na Bíblia. Então eu vou pedir aqui um dos irmãos, um vai abrir Lucas, nós vamos ler no capítulo 14, nós vamos ler do 7 ao 11, e o outro vai ler Lucas também, só que o capítulo 18, nós vamos ler do 9 ao 14.
Então nós vamos ler o primeiro texto. E nós vamos rapidamente entender o que ele quis ensinar com isso. Por que era importante? Porque se não estivesse registrado na Bíblia, nós não estaríamos aqui discutindo isso. Não seria relevante. Mas se está aqui, meus irmãos, é porque tem ensino para nós e alimento para a nossa alma. Então, quem abriu pode ler. Primeiro Lucas 14, do 7 ao 11. Abriu, Cleiton? Pode ler. Até o 11? Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, percebe que Jesus, se nós formos traduzir esse ensino, ele ensina que qualquer que exaltar-se a si mesmo será humilhado. Que a bênção está na humildade. Aqui o contexto, não vamos entrar em muitos detalhes, mas vamos pegar só o sentido comportamental. Havia uma discussão ali de quem sentaria nos primeiros lugares. E aí Jesus ele faz um comentário, ele pega aquele fato que ele vê e ele faz, ele gostava muito de usar da palavra, usava parábolas, para poder ilustrar uma história, um cenário, para ele aplicar um ensino. Então ele ensina que você não deveria chegar na casa de alguém, fosse convidado para uma festa, se assentar nos primeiros lugares, porque os primeiros lugares era para ser deixado para quem te convidou, para o dono da festa, para os convidados dele. Você deveria sentar no último assento. E se este fosse lá, falar, não, como é que é o nome do senhor mesmo? Joaquim. Ô, senhor Joaquim, senta aqui mais à frente. Aí sim, é uma condição de honra. A postura de humildade, a postura de se colocar no lugar do outro eu fui convidado, eu vou sentar lá atrás. Então, ele estava trabalhando o quê? Comportamento. E aí, ele vai contra aquelas pessoas que queriam ser os primeiros lugares, sentar nos primeiros lugares, ser o centro das atenções. E aí ele fala, os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. E ele usa este exercício. Se o dono chegar e te convidar, Cleito, estou muito feliz com a sua vinda, vamos sentar aqui mais à frente. É um ato de exaltação. E diante de Deus, meus irmãos, é assim também. Às vezes estamos na igreja, buscando ao Senhor, e entra no nosso coração que nós devemos fazer algo que não fomos chamados ainda, não é tempo, mas nós queremos os primeiros lugares, queremos assumir os primeiros lugares, e aí nós saímos do princípio fundamental, que Jesus nos ensinou, que é se despir de nós mesmos e sermos humildes, servirmos uns aos outros. O outro texto, em Lucas 18, de 9 a 14.
propício a mim, pecador. Livra-nos que este terceiro justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Observe que a frase final é a mesma dos dois textos, mas dois contextos diferentes. Lá, as pessoas queriam os primeiros lugares. Aqui, o fariseu orava como? Batia no peito, orava dele para ele mesmo. Para as pessoas que chegavam, nossa, ele está. E se a gente olhar, tem um monte de gente assim, não tem? Tem. Se distanciaram da palavra, esqueceram do exemplo. Paulo, ele escreve a Filipenses, mas Paulo ele faz a citação: sejais meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele não falou, me imita porque eu sou eu mesmo. O fariseu estava fazendo o quê? Ele orava dele para ele mesmo. A Bíblia registra exatamente isso, porque o homem, ele quer ser dono de si. A soberba, né? É orgulhoso, ele não tem modéstia. Já o publicano aqui, o respeito, ó, estando de pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Tamanho respeito, temor. Mas batia no peito, dizendo, ó Deus, ser propício ou ser favorável a mim, porque sou pecador. Lembra a nossa oração? Quando nós oramos, Senhor, eu falhei hoje, eu não ajudei meu irmão, mas Senhor, me perdoa. Nós não oramos assim? Ou não? Oramos. Porque reconhecer o erro também é humildade. O soberbo, aquele que não tem humildade, ele não reconhece o erro. E às vezes, meus irmãos, passamos muitas das vezes até mesmo dificuldades dentro do convívio na comunidade cristã de fé por causa disso. Pessoas que são soberbas, e aí eu estou falando em todas as hierarquias. Éramos para sermos todos iguais, um ninho de amor. A igreja tem que ser o melhor lugar do mundo. Temos que ter saudade de estar no culto, de rever os nossos irmãos. Mas nos nossos dias, nós vemos que as gerações vão mudando e nós estamos perdendo este momento tão maravilhoso. Né? Outro dia, conversando com o Cleito, e aí Cleito, como é que está lá? Ele falou, pai, outro dia nós fizemos um estudo lá e foi uma bênção. Os irmãos lá, que alegria. É isso. Isso é de Deus, Deus quer isso. Não, como é que foi o estudo? Não, foi horrível, porque o irmão falou que não vai, porque se fulano estiver lá, ele não vai. Estou dando só um exemplo, tá, irmãos? Isso não, a gente sai do conceito que Deus nos ensinou. Ele, sendo Deus, se dispôs, ele se usurpou da sua glória, se fez escravo. E caminhando para o final, a humildade nos ensina que é preciso olhar para as situações da vida com humildade se queremos verdadeiramente aprender com elas. Então, se eu estou passando por dificuldade financeira, desempregado, enfermidade, a murmuração, Deus não ensinou a murmuração, Deus nos ensinou a olhar, entender. A mulher de Jó, quando viu Jó naquela situação, o que ela fez? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Outro ensino comportamental de humildade. O que ele fez? Mulher, você não sabe o que você está falando. Né? Porque a posição do servo mesmo no momento de dificuldade, ele não vai questionar. Se lamentar, reclamar, né, dizer, é normal do ser humano, nós somos assim. Por isso que no início, o livro, a revistinha lá, ela fala, né, que humilhar-se é um milagre. Porque o homem vai contra a natureza dele, vai contra a nossa natureza. Nós não queremos isso. Se alguma coisa está ruim comigo, eu quero reclamar mesmo. Eu vou pegar o seu Ed ali, que quer me ouvir. Seu Ed, não está dando, porque ninguém, eu vou tocar o instrumento, abaixo o meu microfone, eu vou cantar, tiro o meu som.
E eu estou dando um exemplo, mas na nossa vida, eu não consigo me vestir bem porque eu ganho pouco. Ele nunca olha pelo lado, eu ainda posso me vestir porque Deus me deu um emprego. Né? Eu voltei para casa porque Deus me livrou de um acidente, me livrou da morte. Voltei para meu lar. Minha esposa, nós estamos passando por um momento difícil, mas nós estamos juntos, unidos aqui em amor, como família, não como família de sangue, pai, mãe, filho, esposa, esposo, mas como Cristo quer de nós, amai o outro ou o próximo como a si mesmo. Isso é humildade. Devemos ser humildes. Esta é a humildade. A humildade de se colocar sempre na posição de coitadinho, sempre na posição de que, não, eu sou o mais inferior na igreja. Se o pastor chegou, cumprimentou todo mundo e não me viu, não, o pastor não gosta mais de mim. Sabe, esse tipo de coisa. Pessoas que não entenderam o que Deus nos ensinou, porque se nós queremos os primeiros lugares, queremos ser o centro da atenção, Jesus ele deixa uma parábola dizendo que nós, os exaltados, serão humilhados. Então nós não precisamos dos primeiros lugares, nós precisamos estar na festa, precisamos ser convidados para a festa. É preciso olhar para as situações da vida com humildade, se queremos verdadeiramente aprender com elas. Se desejamos nos tornar pessoas melhores e superar os nossos próprios limites. Sem humildade, colecionamos frustrações. Culpamos e julgamos os outros. A culpa nunca é minha, é do outro. Sempre tem alguém culpado, nunca eu. Por tudo que não conseguimos resolver sozinhos. Então, eu não consegui resolver uma situação, a culpa não é minha, a culpa é dos outros. E acaba que a falta de humildade, ela, até na aplicação profissional, ela impede o ser humano de evoluir, porque ele tem vergonha de perguntar. A vergonha, a soberba é tão grande, como é que faz isso? Ele faz com tanta propriedade, por que eu não vou lá perguntar a ele? E pessoas falam assim, não, se eu ensinar, ele vai tomar o meu lugar. Também é falta de humildade. Então nós vemos, meus irmãos, como que a Bíblia traz um assunto tão antigo e tão atual, para que nós possamos relembrar. Porque nós, desde que nascemos, nós citamos aqui, ó, eu venho de uma geração ainda que aprendeu. Eu lembro que criança, na rua, minha mãe gritava lá, fulano, porque naquela época não tinha telefone, né? Então a vizinha chegava na cerca, chamava minha mãe, chamava Silésia, né? Silésia, pede o Delto para poder ir na venda para mim comprar tal coisa. Nem falava comigo. Aí minha mãe gritava, eu estava lá na rua, vai lá na venda, no tal lugar e compra tal coisa para a dona. E eu lembro que tinha dia que eu chegava pisando duro, porque eu acabava de chegar da venda e tinha que ir de novo. Já passaram por isso? Né? E fez isso muitas vezes. Vamos pegar a geração atual. Tira alguém de frente da televisão para poder socorrer alguém. Principalmente dia do jogo do Flamengo. Nem no culto a pessoa quer ir. O Flamengo está jogando. Percebe, eu não estou falando nada contra o futebol não, tá? Também gosto de futebol, assisto. Mas as prioridades se inverteram. E concluindo, Jesus se humilhou, se tornou escravo no nosso lugar. Devemos também agir desta forma. Sermos escravos, sermos submissos, sermos amáveis uns aos outros. Devemos também agir dessa forma, pelo simples fato de que Jesus fez. Não é por nada não, Jesus fez, nos ensinou, eu tenho que fazer, ponto. Mas eu não concordo. Você vai discordar com o Rei da Glória, comigo não. Precisamos copiar ele. Paulo falou assim, vocês querem ser imitador? Não seja imitador de mim não. Vocês podem até me imitar, mas me copia, porque eu copio Cristo. Então vocês estão copiando Cristo. E aí eu parei para pensar, o que Paulo fez para copiar Cristo, né? Nessa questão. Tem um texto que fala que Paulo, ele fazia tendas
porque ele não queria ser pesado aos irmãos. Chegava para evangelizar, as pessoas que juntavam ali, e muitas das vezes ele, não, vocês estão precisando, mais do que para mim. E ele ia lá, trabalhava e fazia. Isso é humildade, irmãos. É entender a necessidade do outro, se colocar no lugar e tomar uma decisão. Quando ele não recebia, não quer dizer que ele não tinha direito, mas é porque preocupado com aquela comunidade, que precisava mais do que ele. Às vezes nós negamos até mesmo a palavra, sabia? Tem uma pessoa do seu lado precisando de uma palavra de salvação, e você nega aquele momento, aqueles minutinhos, para falar do amor de Deus, para falar do que Deus está fazendo ou fez. A gente simplesmente sai pela tangente. Precisamos retomar para este lugar. A humilhação genuína e não por conveniência. E eu encerro aqui este pequeno momento aqui com os irmãos. Esse é um tema muito complexo, muito amplo, que cabe aqui estudos de horas, de dias, de meses, mas apenas alguns conceitos para nós nos lembrarmos, né, do que o nosso maior exemplo fez e deixou para nós para nós seguirmos, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?